Olá, eu sou a Bia Abdala, seja muito bem-vinda ao meu canal. Aqui você vai aprender patchwork, costura criativa e quilting, mas vai aprender da maneira simples e fácil. Eu realmente acho que se a gente pode descomplicar, não tem por que complicar, concordam? Então, se você pensa que nem eu, já dá o teu joinha e compartilha esse vídeo, porque costurar junto é sempre mais divertido. Já separa o melhor lugar no sofá, a pipoca e o guaraná, porque a diversão está garantida. Se você quer aprender a costurar, vem comigo que eu te ensino. Hoje eu vou ensinar como você vai pegar 2 quadrados de tecido e vai transformar num quadrado de triângulo perfeito. Então, primeiro eu recortei 2 tecidos que contrastem entre si de 17 centímetros por 17 centímetros. Vou colocar direito com direito e vou traçar a diagonal. Agora eu vou alfinetar e vou costurar com um pé de máquina para um lado e para o outro. Sempre se preocupando com os teus alfinetes estarem apontando para o local onde você vai costurar. Agora, como eu quero costurar com a minha distância desta linha para cá, de 1/4 de polegada, eu vou deslocar a minha agulha para o lado de lá. Eu também poderia simplesmente trocar o pezinho de máquina, mas eu vou simplesmente deslocar a agulha de forma que ela fique a 1/4 de polegada da linha que eu tracei. E agora eu vou fazer uma costura alinhando o meu pezinho de máquina aqui na lateral. Vou iniciar dando retrocesso. Chegando no final, eu vou fazer a mesma coisa, agora alinhando para o lado de cá. Alinhando o pezinho com a linha. E agora eu vou cortar bem na linha. E agora eu vou para o meu ferro de passar e vou tombar para o lado mais escuro. Ou seja, vou primeiro passar a ferro para assentar essa costura e depois eu vou posicionar meu tecido para o lado mais escuro. Então, sempre deixe o teu lado escuro para cima, passe a ferro para assentar aquela costura e daí sim você vinca e passa a ferro de novo para não mexer nesta diagonal. Aqui, quando a gente costura numa diagonal, o nosso tecido ele está sendo costurado no viés do tecido. Ou seja, se eu ficar puxando demais, ele pode alargar. Então, tente simplesmente posicionar o ferro aqui em cima. Ok, feito isso, eu já tenho meus blocos esquadrados? Não, de maneira alguma. Este bloco, por mais que ele pareça, ele não é um bloco de quadrado de triângulo perfeito. Eu vou precisar esquadrar este bloco para deixar ele um quadrado de triângulo perfeito. E para fazer isso, eu posso usar ou a minha base de corte, as marcações da minha base de corte, ou as marcações da minha régua. Eu vou mostrar como esquadrar primeiro pela marcação da base de corte, depois pela marcação da régua e depois como você pode esquadrar caso você não tenha uma régua de patchwork própria já com a marcação ou não tenha a base de corte. Então, como que você vai esquadrar pela base de corte? Sua base de corte tem essas marcações, que são os ângulos de 30 graus, 45 e 60. Neste caso, eu preciso do ângulo de 45 graus, então eu vou posicionar a minha costura exatamente no ângulo de 45 graus, mas eu tenho que me preocupar que ela esteja com a pontinha de cá no ângulo de 45 e com a pontinha de lá também alinhada. E daí eu vou vir com a minha régua e vou cortar, deixando ele um quadrado, que esta linha seja bem o centro do meu quadrado. Minha primeira preocupação é alinhar com a linha de 45 graus e depois eu vou alinhar com uma das linhas aqui da lateral para tirar esse excesso.
Agora eu vou manter, este lado já está alinhado. Eu vou manter minha linha da diagonal na linha, coincidindo com a minha linha de 45 graus. E vou descer sem tirar desta linha aqui. Vou descer a ponto que a pontinha chegue bem na linha. E vou tirar esta linha fora. Me preocupando das duas pontas estarem certinho na minha diagonal. Agora eu já esquadrei esses dois lados. Eu preciso esquadrar esses outros dois. Vou de novo manter a minha diagonal alinhada. Vou manter aqui alinhado com a minha base de corte, porque eu tô cortando pela base de corte. E vou tirar o excesso dos outros lados. Só que como o meu projeto vai ser em polegadas, eu vou alinhar pelo lado das polegadas. Mas é a mesma maneira. Eu vou pegar meu ângulo de 45 graus. Vou alinhar meu tecido, deixando minha diagonal bem alinhada. Vou calcular o tamanho que eu quero e daí eu vou cortar pelo tamanho que eu escolhi. Agora sim, eu tenho um bloco totalmente esquadrado, onde a pontinha da minha diagonal coincide certinho com a pontinha do bloco. Agora eu vou ensinar a alinhar, a esquadrar, usando a régua e não a base de corte. Então, eu não vou me preocupar com a base de corte, e sim com o ângulo do meu tecido. Eu vou pegar a minha régua, vou procurar o ângulo de 45 graus e vou posicionar o ângulo da régua em cima do ângulo da costura. E a minha preocupação é que a pontinha e a pontinha estejam bem em cima da linha. Às vezes a gente faz uma leve barriguinha aqui no meio, mas as extremidades têm que estar alinhadas. E daí eu vou cortar o excesso. E agora eu vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Esses dois lados já estão alinhados. Então, eu só preciso posicionar de novo a linha bem em cima da linha de costura e tirar o excesso. E aqui está um bloco alinhado usando a régua. Agora, vamos imaginar que eu não tenho a base de corte, que eu não tenho o cortador circular e nem a régua de patchwork. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar esta linha, que é a linha de costura, e vou posicionar na minha régua normal, de forma que um dos risquinhos da régua fique certinho na linha de costura. E daí eu vou traçar essa outra diagonal. Não adianta eu pegar e traçar uma linha da ponta até outra ponta, porque nem sempre este bloco está esquadrado. Então, eu tenho que formar um ângulo de 90 graus aqui, e isso eu faço alinhando a minha régua ali. É só colocar a régua, a marcação da régua alinhada com a costura. Aqui nesse caso, eu usei o número 6, então eu alinhei o lado de cá do 6 e o lado de lá do 6, e daí eu tracei esta reta. Agora, eu vou ver qual a distância que eu quero deste quadrado. No meu caso, eu quero 6 polegadas, então eu vou colocar a pontinha da minha régua na diagonal e a pontinha de 6 polegadas chegando ali na diagonal também. Eu vou traçar esta linha. Vou virar e vou fazer a mesma coisa. Agora, me preocupando que a minha régua esteja bem alinhada ali. Então, eu vou pôr a pontinha ali onde eu encontrei com a outra linha. E aqui, as 6 polegadas tem que estar marcando exatamente ali. Se você estiver fazendo com 15 centímetros, você vai marcar 15 centímetros. Onde o 15 centímetros estiver marcando, você vai marcar e vai riscar. E eu vou fazer a mesma coisa nos 4 lados. Coloco a pontinha lá naquela diagonal e as 6 polegadas chegando ali. E agora é só cortar fora com a tesoura.
E aqui está um bloco esquadrado, sem a base de corte, sem cortador circular, somente com régua normal e com tesoura. E agora é só você montar vários e daí montar o que você quiser. Almofada, trilhos de mesa, mantas, toalhas, sobretoalhas, o que a sua imaginação desejar. A aula de hoje era só isso, simples assim, super fácil, mas cheio de macetes e dicas, e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Se eu conseguir, você também consegue, é só tentar. Não esqueça de assistir a próxima aula que eu estou sugerindo, que é como fazer um jogo americano usando tiras com retalhos de tecido, para você aproveitar todos os retalhos que você tem aí na sua casa. Então, aproveita e vem comigo nessa aula também.